Oi, turma, tudo bem com vocês? Seguinte, nós vamos seguir agora a nossa aula através desse formato, tá? Nós vamos estar, vou estar disponibilizando para vocês o link do YouTube, vocês vão entrar, vocês vão assistir a aula que geralmente assim eu vou estar propondo uma atividade no decorrer dessa videoaula aí, tá? Também sempre acompanhando aqui, eu tô olhando aqui para a apostila, né, o conteúdo, vocês têm que ter em mente o que? O conteúdo que eu tô colocando ali é um conteúdo que já existe na apostila, tá? Então eu quero, assim, para a aula de hoje, eu quero que vocês peguem, façam uma anotação, né, desse conteúdo, tanto que ele tá ali na apostila, né? É óbvio que tudo que eu coloco nesses slides, ele é um pouquinho mais aprofundado do que vem a apostila, né? Que essa é a intenção, né? A intenção é que nós, professores, trabalhamos em sala muito mais do que está aqui, né? Aqui é mais breve, digamos assim, tá? Então, vocês vão estar assistindo essas videoaulas, vocês vão estar fazendo registro. Para a aula de hoje, eu não vou propor atividades práticas, e sim, somente essa forma de anotação, que vocês anotem e coloquem tudo ali no caderninho, e posterior vocês me mandem a foto no Classroom mesmo, que fica mais fácil para mim, né? Não pelo WhatsApp, que o WhatsApp está meio complicado ali, então pelo Classroom eu já coloco a nota ali para vocês e fica mais fácil, combinado? Então, o conteúdo hoje, a gente vai estar trabalhando ali na página 18, tá? Até a página, quero ver... Até a página 22, tem uma atividade ali, né? Até a página 22, então 18 até a 22 é da apostila, combinado? Então a gente inicia falando sobre o hiperrealismo, né? O hiperrealismo, então, é uma tendência artística, né? Que se desenvolve na década de 60, tá? O hiperrealismo está muito ligado à ideia da fotografia, né? Mas não é uma fotografia simples, não é uma foto, uma imagem, né? Ele vai muito além daquela realidade que eles estão querendo retratar, tá? Então tá aqui, ó, é uma corrente artística, né? Uma tendência artística que se reproduz algo como se fosse um reflexo fiel da realidade, tá? Essa expressão, então, ela está ligada à pintura e também à escultura, tá? Esse termo, então, é uma tendência artística que aparece no final da década de 60, e ela aparece em primeiro lugar ali nos Estados Unidos, ali em Nova York e na Califórnia, depois ela se expande para outros países, tá? Então, aqui, ó, trata-se de uma retomada do realismo na arte, né, que até então a gente vem de umas ideias lá atrás, né, totalmente oposta, com alguns conceitos, vocês viram na arte conceitual, totalmente oposta àquilo que se, né, provém ali, né, da definição. Também ela vai contrariar o expressionismo abstrato, principalmente as obras ali de Jackson Pollock, né, que é aquelas obras abstratas, e também o minimalismo. Que seria essa palavra minimalista, né? O minimalismo é uma arte em que se utiliza pouco recurso, né? Pouco recurso, só que você entende o conceito dela, você entende o que o artista está querendo, né, mostrar, o que ele está querendo expor ali, tá? Essa obra aqui, que vocês estão vendo aqui do lado, ela não é uma fotografia, ela é uma pintura, tá? Todas as vezes que a gente vê uma obra, a gente até pensa assim, meu Deus, será que é uma foto? A gente fica naquela dúvida, porque é tão forte o realismo, por isso que se chama hiperrealismo, tá? Então aqui, ó, a maioria dos artistas dessa corrente trabalha através de fotografia e reproduzem fielmente os objetos e imagens da vida cotidiana, como ruas, cafés, automóveis e fotografias, tá? Também, ou fotografias do corpo humano em suas obras, né? Portanto, não se trata de uma interpretação da realidade observada, mas sim de uma reprodução fiel daquilo que eles estão querendo retratar, tá? Essa tendência artística, ela busca a perfeição na definição de uma imagem. Também, do ponto de vista da história da arte, o estilo hiperrealista se refere às origens da pintura e da escultura, pois nas duas disciplinas havia uma tentativa de deixar uma testemunha no mundo como se manifesta nos seus olhos, né? Então, assim, são imagens de pessoas, né? Geralmente pessoas ali que tá sendo cogitada no mundo, digamos, da moda, né? Tanto é que aqui a gente sabe muito bem que é uma modelo bem famosa, né? Então, são imagens que vai muito além daquilo que o olho está vendo, né?
Os criadores que integram esse movimento não pretendem reproduzir imagens como se fossem simplesmente ali uma simples foto, né? Mas sim para expressar na alma aquilo que eles observam. Então vai muito além daquilo que eles estão, né, vendo ali, observando. Pode-se afirmar que o objetivo dessa corrente é ir além da simples reprodução da realidade. Então tá aqui, a gente não tem nem o que falar, né? É só vocês olhando, vendo, visualizando, que não dá para acreditar que isso, ele foge da ideia da foto e ele passa a ser uma pintura, né? O alto grau de realismo que esses artistas vão estar, né, trabalhando nessas imagens, essas pinturas no caso. E na escultura, eu coloquei aqui esse artista. Se vocês se interessarem, né, busquem, vão pesquisar, tem vídeos no YouTube que mostram como que ele está fazendo a escultura, tá? Ele é um artista, escultor no caso, ele é vivo ainda, ele não, né, ele é novo, digamos, né, 1958, ele é um escultor ali australiano, hiper realista, né, ele cresceu vendo a sua mãe produzindo, né, fazendo bonecos de pano, e seu pai fazia brinquedos de barro. Então, com isso, exigiu que ele adquiriu, né, esse perfeccionismo nas obras ali que ele vai realizar. As obras de Juan Mueck, são obras extremamente grande, tá? Elas são muito grandes, elas são, assim, hiper realista. Ele vai ter uma técnica totalmente diferenciada ali, que ele vai utilizar molde, né, e vai construir essas esculturas, e ele vai retratar imagens de pessoas, né, muitas imagens de velhos, muita imagem de pessoas nuas, né, no caso, mostrando todo o corpo ali. Então, eu até insisto, pesquisem, vão atrás, tá? Porque ele é um artista fenomenal, tá? Então aqui, ó, ele utiliza o seu material, né, que ele vai utilizar. Utiliza resina, fibra de vidro, silicone e argila. Argila o quê? Para fazer o molde, né? A base dele ali é um molde através da argila, tá? Os seus cabelos ali, os pelos no corpo, no caso, ele é colocado um a um, tá? Ele usa um cabelo sintético, mas nessa obra aqui, ela é uma obra, eu só coloquei o recorte ali, a metade dela, né? Porque ela é uma obra, né, bem grande do corpo inteiro. Então aqui, Dead, de 1996, ele vai utilizar o seu próprio cabelo na escultura ali, tá? Geralmente ele trabalha sozinho, né? Essa obra ela é muito grande, ele vai ter ajuda de alguns assistentes, tá? Primeiro ali, ó, são moldadas em argila, a escultura ela é moldada em argila, depois ela é fundida com silicone, e a partir ali ele vai retirar um molde, né? E por último ele vai colocando um a um o cabelo, vai implantando os olhos no caso, e vai receber alguns acessórios, uma roupa assim por diante, tá? Também ele pinta a íris do olho, a mão, e depois ele recobre com uma pintura com uma esfera, né, de vidro ou resina transparente, tá? Sendo as camadas de fora da pele mais translúcidas, as esculturas elas ganham uma textura parecida com humanos reais pela penetração da luz nessas camadas de plástico. Então, assim, pesquisem, vocês vão ver desde criança, pessoas, mulheres, né, na hora do parto, tem bastante, mulheres grávidas no caso, pessoas idosas, aparece bastante nas esculturas de Juan Mueck, no caso, tá? E essa outra tendência ali que tá na página 19 da apostila, o kitsch. Kitsch, ele é muito relativo, né? Ele é um termo, né, utilizado ali para designar um mau gosto, né? Ele vem nessa década de 60, só que ele começa a ser utilizado ali em torno de 1860 até 1870 ali, entre esses períodos, 1860 e 1870, né? Mas ele estoura mesmo nessa década de 60. Então, servia para descrever objetos que não estão na moda, mas que são feitos sem rigor estilístico, né? Que não possui nenhuma classe, digamos assim, né? O kitsch tem uma elevada aceitação do público, da cultura de massa, né? Principalmente, olha, aqui, essas telas aqui atrás são tudo pop art, né? Que recebe esses conteúdos passivamente sem mentalidade crítica. Então, o kitsch é um termo assim que você não é difícil dizer, eu gosto, mas tem pessoa que não vai gostar. Então, ela é relativa, então não vai ter várias opiniões sobre ela, tá? Sendo assim com pouca qualidade, muitas vezes ela é sentimentalista ou ela é sensacionalista, né?
Alguns exemplos de kit são bibelôs, bichinhos de pelúcia e etc, né? Em sentido popular, a palavra ela vem no sentido pejorativo, ela pode ser traduzida por eles brega ou cafona, né? Muitas vezes, né? Alguma pessoa vai gostar, alguém vai gostar e alguém vai odiar, mas é independente ali do estilo, né? Também está relacionado a estereótipos, né? Como assim estereótipos? Por exemplo, o Flamengo, olha o sol lá atrás, olha a cachoeira, será que é desse jeito mesmo? Também ela substitui elementos do folclore, tá? Ao mesmo tempo, então, como está falando aqui, esse conceito de bom ou de ruim, ele é relativo, né? Como eu disse, para alguns, né, isso é moda, para outros não é moda, é cafonice, né? Essa pintura aqui ela é muito famosa, povo. Eu já tive um quadro desse na minha casa e ela teve até umas falas, assim, que ela era algo macabro, que tinha um bicho aqui engolindo o bebê, a criança ali, enfim. Eu sei que tanto que falaram que na época minha mãe até queimou a tela ali. Mas enfim, pergunte para os pais, pais de vocês, se eles conhecem essa tela. Ela é bem famosinha assim, tá? A instalação, né? A instalação, a apostila de vocês traz lá na página 20, não, mentira, 21, tá? O que é um termo? O que se refere a essa instalação? A instalação, então, ela também provém da década de 60, tá? Ela é construída em espaços de galerias ou museus. Também ela pode ser feita fora, né? Não precisa ser um local fechado para você estar trabalhando na instalação, tá? É uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes que são transformados em cenários do tamanho de uma sala, tá? Ela pode ser uma pintura, como ela pode ser uma escultura, tá? Deixa eu ver o que mais. O espectador ele participa ativamente da obra, não se comporta somente como apreciador, então ele não vai estar só apreciando, e sim ele vai estar participando desse conjunto da obra. Ela pode ter um caráter efêmero, como efêmero. De repente eu fiz hoje, não tenho a ideia de que ela vai ficar presa a esse museu, que ela vai ficar presa a essa galeria. Então ela vai existir hoje, de repente amanhã ela já não exista. Ou ela vai existir hoje dessa forma aqui, desse formato, amanhã eu vou montar em outro lugar, mas ela vai ter um outro formato, uma outra forma de montagem, tá? Então isso é o caráter efêmero. Diferentemente do que ocorre tradicionalmente com as esculturas ou pinturas, a mão do artista não está presente na obra como item notável, né? Como eu disse, ela vai também ter o apoio de outras pessoas ali para construir essa instalação, tá? A outra linguagem é a performance. A performance ela vai estar ligada ao happening, tá? As duas vão estar juntas. A diferença do happening é que, né, o espectador ele participa da ação do happening. Como assim participa? Por exemplo, lá aconteceu lá em São Paulo, lá aquele homem nu no museu, né? Que a criança foi lá e manuseou o braço dele lá. Aquilo era uma ação do happening, né? A performance já não. A performance, olha aqui a imagem, ela já não vai ter o auxílio, né, do espectador. As pessoas vão estar ali visualizando, vão estar vendo a forma que esse artista vai estar se demonstrando, né? Ele vai, na verdade, ele vai ter um roteiro. O performance ele possui um roteiro. Ele sabe o que vai acontecer. Já o happening não. O happening, se esse cara ali tivesse ali jogado no chão com esse salto, as pessoas ali que estão, né, visualizando a manifestação do happening, elas vão lá e vão mexer nele. Essa é a proposta, tá? Turma, então é o seguinte. Existe então, tem mais alguns conteúdos ali que a gente tem que trabalhar, que ficou faltando a videoarte, por exemplo. Nós vamos, na próxima aula a gente vai estar trabalhando isso daí. Então, a princípio, eu quero que vocês façam anotações no caderno de vocês, né? O conteúdo, né, tá aqui na videoaula, que vocês podem estar, né, pausando a aula e estar anotando, ou até mesmo vocês podem pegar o recurso da apostila, ou ir além, pesquisar, né? Por exemplo, aqui deixei uma sugestão para vocês. Uma sugestão, não é que vocês devam pesquisar, mas vejam as imagens, vão atrás ali para vocês verem como que é o processo que ele faz, como que ele é o processo do fazer dessas esculturas hiperrealistas, tá? Mas a aula de hoje seria, nesse sentido, seria desse formato, e qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos!